Paz do Senhor a todos os ouvintes, todo o Brasil e toda a terra. Estamos aqui para mais um vídeo. Quero falar aqui neste momento a respeito do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, onde fala sobre as tradições. Que o apóstolo ele disse para nós seguir as tradições que eles têm ensinado para nós. Tradição significa uso e costume. Nós vemos hoje pelas igrejas aí muitos pregadores da palavra de Deus dizendo que lá eles não pregam usos e costume. Mas aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 da palavra de Deus fala que não é para nós abandonar, não é para nós deixar das tradições que foram ensinadas para nós pelos apóstolos. Então nós vemos aí que nas igrejas de Deus existe usos e costume. Na vida do crente, na vida da mulher de Deus, do homem de Deus, tem que haver usos e costume. Se na sua vida não há o uso e costume dos santos, quer dizer então que você já abandonou o Senhor Jesus, quer dizer então que você não está no Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus ensina para nós que nós temos que seguir os usos e costumes dos santos. Muitos nós vemos hoje em dia que abandonaram os usos e costumes dos santos e se apegaram aos usos e costumes dos mundanos. Para nós estarmos no Evangelho do Senhor Jesus, tem que haver usos e costumes em nossa vida. Então, ou você está nos usos e costumes dos santos, ou você está nos usos e costumes dos mundanos. Nós vemos muitos aí dizendo que eles não seguem usos e costumes, que na igreja deles não tem usos e costumes, mas nós vemos eles andando no costume dos mundanos, nos usos dos mundanos. Quantos aí nós vemos aí barbudo? Quantos nós vemos aí bigodudo? Quantos nós vemos aí de bermudão? Quanto nós vemos aí, quantas irmãs pintando o cabelo, cortando a ponta do cabelo e fazendo tantas coisas que o mundo é que faz. Então nós vemos aí, tem que haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, tem que haver diferença entre o justo e o ímpio. Então Deus quer que haja diferença na sua vida. Vem comigo. Então nós vemos aí que os servos de Deus, eles estão sim seguindo o uso e costume. Não tem uso e costume na tua vida, então você está perdido. Porque seu pastor está lhe enganando, ele está lhe mentindo e você, por não estudar a palavra de Deus, você está seguindo esses falsos profetas. Vamos seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui fala, na vida dos santos existe uso e costume. Os usos e costumes dos santos. Agora você vê aí muitos que deixaram os usos e costumes dos santos e se apegaram aos usos e costumes dos mundanos. E ficam dizendo que não estão em usos e costume, mas eles estão seguindo os usos e costumes dos mundanos. Nós vemos os usos e costumes dos mundanos na vida deles. Então, vamos para a palavra de Deus, vamos aprender cada dia mais a palavra de Deus. Nós vemos hoje aí quantos costumes de certos pastores nos nossos dias. Um costume muito feio que tem aí, que muitos pastores têm. Quando eles não gostam de uma pregação, quando eles não gostam do que um irmão está fazendo, aí eles vão lá e tomam um microfone, tá certo? Então veja bem, para um irmão ganhar uma oportunidade na igreja, primeiro tem que ensinar ele a fazer a obra de Deus. Para depois não vir ali tomar o microfone dele, tá certo? Porque esses pastores que ficam tomando o microfone dos outros são os usados pelo diabo, são os falsos profetas de Satanás, tá certo? Então veja bem, meus irmãos, Jesus não ensinou esses pastores a ficar tomando o microfone dos outros. Nós vemos aí o quão é difícil a vida do crente, principalmente quando ele era um jovem. Quando o crente é um jovem é muito difícil. A fase mais difícil que nós temos na igreja é a fase de jovem. Porque nós vemos bem aí, só porque o jovem tem pouca idade, ele não pode falar a doutrina, ele não pode ensinar a palavra de Deus, porque dizem que ele não tem experiência, que ele tem que ter experiência primeiro. Então fica difícil para o jovem. Quando Deus levanta um jovem ali, você vê aí como Satanás luta contra os nossos jovens. Vem de todo lado, barreira, tranqueira. Nós vemos muito bem, se o jovem ele está na igreja, é porque ele tem um propósito com Deus. Como eu fui jovem, eu tinha um propósito com Deus, em ser fiel, em pregar a palavra de Deus, em falar a doutrina. Estou até hoje aí me esforçando para falar a palavra de Deus. Então eu sei o que é a vida de um jovem na igreja. É muito difícil. Por isso que muitos jovens, eles saem da igreja, eles se desviam. Ali quando chega nos seus 14 anos em diante, ali a luta é demais, é muita luta. Os jovens acabam se desviando. Eles não conseguem, muitos deles, permanecerem até o fim. E quando nós vemos um jovem dedicado na palavra de Deus, dedicado na obra,